O governo anunciou um plano para investimento pós-pandemia. Luciana Verdolim. Olha, já de olho no cenário pós-pandemia do coronavírus, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, apresentou ao presidente Jair Bolsonaro e aos ministros aqui do governo um plano de recuperação voltado para as áreas social e econômica. Não se sabe ainda quanto esse plano vai custar, mas a ideia é utilizar dinheiro público para alavancar a economia, gerar emprego, recuperar a infraestrutura e dar possibilidade para que o país se recupere. A proposta, no entanto, já acende o sinal de alerta na equipe econômica. A ideia está sendo comparada ao chamado Plano Marshall do governo dos Estados Unidos, que previa a recuperação de países aliados na Europa após a Segunda Guerra Mundial. O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, nega que o objetivo seja esse. Não existe nenhum Plano Marshall. Isso aqui existe o Pró-Brasil, tá? Plano Marshall é outra coisa, dos Estados Unidos para fora. Isso aqui não é um programa de recuperação econômica. Ele é de crescimento socioeconômico. É para toda a estrutura, toda essa infraestrutura que foi, vamos dizer, abarcada ou foi atingida pelo coronavírus. O secretário de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar, em videoconferência alertou que o governo não deverá ter dinheiro para investir em infraestrutura, não. Ele ressalta, inclusive, que o programa de privatizações do governo federal deverá enfrentar dificuldades. Apesar do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ter afirmado que os projetos de concessão deverão manter o cronograma previsto antes da crise sanitária, sendo que novos editais deverão ser publicados ainda este ano. Na verdade, vamos dar continuidade a coisas que já estavam andando. Por exemplo, o vigoroso programa de concessões. E é por isso que tem a vertente do programa Ordem, que é a vertente que vai tratar da regulação, que vai tratar do suporte legislativo para que a gente atue no ambiente de negócios. Depois de mais uma briga com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, o presidente Jair Bolsonaro quer garantir o apoio do chamado Centrão para não ficar na dependência do presidente da Câmara. Ontem ele chamou o presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi, e o senador Eduardo Braga para o encontro aqui no Palácio do Planalto. O objetivo foi discutir o futuro do país e o apoio que o governo espera dos partidos. Baleia Rossi lembrou que o MDB tem votado aqui com o Palácio do Planalto desde o ano passado, que está disposto a ajudar o país a sair da crise. Ele negou, no entanto, que a conversa tenha passado pela distribuição de cargos. O MDB não reivindica, não pede e não indicará nenhuma função no governo federal. Nós viemos aqui para falar de uma pauta única de união e de enfrentamento do coronavírus e depois da retomada da nossa economia. Hoje, o presidente Bolsonaro deve se reunir com o presidente do DEM e o prefeito de Salvador, ACM Neto. O DEM é o partido de Rodrigo Maia e do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido depois de desentendimentos aqui com o presidente da República. De Brasília, Luciana Verdolim. Ô Rodrigo Constantino, os jornais de hoje trazem destaque sobre a atuação do ministro Braga Neto na negociação com o Congresso Nacional. Foi uma renegociação, uma negociação que voltou a ser feita de forma mais, com mais destaque, com a troca nos ministérios? Tá parecendo, né, que ele virou realmente um articulador aí. A gente tem que ficar, como eu disse, com uma lupa quando envolve essa turma, né, esses nomes aí conhecidos do Centrão. Não adianta nada você tentar isolar o Rodrigo Maia e cair no colo de uma outra turma muito parecida. Então, todas as negociações precisam ser republicanas, precisam ser realmente voltadas para o interesse nacional. É claro que é difícil isso, chega a soar ingênuo e romântico em se tratando de Brasil, né? Mas não podemos aceitar as velhas práticas que o próprio presidente Bolsonaro condenou recentemente em discurso. Sobre o plano em si, eu concordo com o general, não é um plano Marshall. O plano Marshall não tem nada a ver com isso. Eram recursos dos Estados Unidos para a recuperação da Europa. Aqui não é só recurso público, aqui é fundamental contar com a iniciativa privada, até porque o Estado não tem dinheiro e porque não é o ideal o Estado ser dirigista, ele coordenar quais setores vão receber investimentos. É óbvio que a infraestrutura
infraestrutura precisa receber muitos investimentos. É óbvio que temos também o marco regulatório do saneamento básico. Metade da população brasileira não tem saneamento. Imagina numa pandemia dessas a importância de uma coisa como essa, sequer podem lavar as mãos direito. Então, precisamos de muitos investimentos, mas o caminho é, repito, o marco regulatório, concessões com a iniciativa privada e deixar a economia mais livre, fazer reformas estruturais para tornar o ambiente de negócios no Brasil mais amigável. Não é reverter 180 graus a mentalidade e deixar o Estado cuidar da economia. Alguns estão muito assanhados com essa ideia e o caminho não é esse.